Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para poder começar mais um estudo da revista Palavra e Vida. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, seus escritos e pensamentos. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem por tema o preço do resgate. Vamos tratar do tema redenção e algumas passagens do apóstolo Paulo, é claro, também em outros textos da Bíblia, sobre esse tema redenção. O que vem a ser redenção? Redenção nada mais é do que livrar alguém da mão de uma condenação através do pagamento de preço. Ou seja, você está redimindo, você está retirando aquela pessoa da condenação através do pagamento de algum preço. E na história bíblica nós vamos ver essa expressão ser colocada em várias circunstâncias. A ideia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é de que um escravo ele só era resgatado ou livre através de pagamento de algum preço. E também a ideia de que para a substituição de alguém ou alguma coisa através de um pagamento. Ou seja, você está resgatando, você está redimindo essa pessoa ou coisa, animal, através de um pagamento. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar muito falando sobre isso, mas eu quero usar o texto aqui da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 3, verso de 21 ao verso de número 24, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí o verso 23, 24, dentro do nosso tema redenção, diz assim: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós, de uma forma gratuita, fomos resgatados, redimidos, mediante a vida de Cristo Jesus em troca da nossa vida. O uso ou o termo redenção dentro do pensamento bíblico, ele passa, como eu falei, desde o início, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter a primeira aparição desse termo redenção em Êxodo capítulo 13, o verso de número 13, onde dá a ideia de que era necessário resgatar por um preço, algo que precisava ser resgatado em troca, em valor monetário. Essa ideia, nos dá a ideia do Novo Testamento também, em que Cristo ele foi entregue em favor de cada um de nós, e assim foi pago esse preço e o preço de sangue. Resgate é dar um valor para ter algo de alguma pessoa ou de alguma coisa que agora não pertence mais a um senhorio, mas agora pertence a outro senhorio. E nós vamos ver muito Paulo trabalhando esse tema dentro das suas cartas e aquilo que ele nos coloca como ensinamento. O capítulo também 6 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, Paulo nos traz essa ideia também sobre redenção. O verso de número 22 e 23, Romanos 6, diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, ou seja, não mais prisioneiro, ou seja, agora uma pessoa livre do pecado, agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos também essa concepção de que redenção é estar livre de um senhorio. E esse texto nos fala, o senhorio do pecado, para poder estarmos livres ao nosso serviço a Deus. Temos a explicação também teológica, ou seja, um pouco mais abrangente do que vem a ser redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Redenção é o livramento nosso do pecado, é o perdão oferecido por Deus, é a justificação, a santificação e a vida eterna em si mesmo. Ou seja, a ideia teológica de redenção é isso, o nosso livramento do pecado, é a nossa santificação, é a liberação de perdão de Deus para cada um de nós e a própria vida eterna. Mas olhando de novo a esse texto de Romanos capítulo 6, vamos ver que quando a pessoa está longe de Deus, ela se torna escrava do pecado. Mas quando ela encontra a liberdade em Cristo Jesus, sim, ela é liberta e agora não é mais escrava de ninguém. Paulo diz isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, em que nós agora estamos livres do pecado e não somos mais servos dele, e sim somos servos do Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, aquele que nos redimiu e que nos resgatou. É interessante colocar e também ponderar em que alguém fez esse pagamento desse resgate, a redenção. E nós temos aqui de forma clara que foi o Senhor Jesus, Cristo Jesus, que fez esse pagamento. Então vamos tentar entender a ideia paulina sobre Cristo, o Redentor. A palavra Redentor é um dos vários títulos que Jesus recebeu. Aquele em que nós temos o senhorio sobre nós. Aquele que assim deu a sua própria vida para ter esse resgate. Então vamos ver sobre esse ensino de Jesus como o nosso Redentor. Em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, nós não sendo mais escravos deles, né? O texto que nós lemos de Romanos 3, versos 23 e 24. Nós não somos mais escravos, não estamos mais sob o domínio do pecado. Em Romanos 7, 23 e verso 24 também, nós vamos ver que Cristo é que nos dá essa liberdade e assim nós nos tornamos livres desse pecado para poder obedecer ao novo Senhor. Estamos debaixo do senhorio de Cristo e a Ele nós precisamos obedecer. É a primeira coisa que podemos entender dentro desse conceito. E o segundo é que o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago. E esse preço, voltando à ideia do Antigo Testamento, foi vida por vida. Ou seja, a vida de Cristo entregue de forma voluntária nos deu a redenção. Era o único preço para poder ser pago. Não mais o sacrifício de cordeiros, não mais o sacrifício de animais, e sim agora uma vida entregue em favor de todas as outras vidas, no caso, a nossa própria vida. Ao nos comprar, é bom entender também isso, ao nos comprar, Ele, Cristo Jesus, acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza. A natureza qual? De filho de Deus. Com essa nossa redenção, todo aquele que crer em Cristo Jesus passou também a ser chamado filho de Deus. Ele nos tornou
seus irmãos, cordeiros da salvação e da ressurreição em Cristo Jesus. A nossa redenção nos faz participantes também, como já acabei de falar, da ressurreição, a ascensão de Cristo, a glorificação do seu corpo, também é uma amostra daquilo que acontecerá conosco. Ressurreição e também a nossa glorificação. Nós assumimos isso através da redenção que é em Cristo Jesus. E eu quero aqui entrar para um momento final, um pensamento nosso, para poder resumir essa lição. Nós sabemos que redenção ou resgate é a essência da salvação. Ou seja, esse preço pago por cada um de nós. Cristo Jesus. Não tem redenção se o preço não for pago. Como consequência dessa nossa redenção, nós nos tornamos santuários de Deus, nós nos tornamos servos de Deus, estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E esse senhorio deve dominar e controlar toda a nossa vida. Não mais obediente às obras da carne, mas agora em obediência às obras de Cristo. Todo o nosso ser, de uma forma completa, ela precisa estar entregue nas mãos do Senhor Jesus. Cristo Jesus é aquele que morreu em nosso lugar. Nada pode pagar um preço como Cristo Jesus pagou. Precisamos estar atentos a isso. Nós fomos libertos em Cristo Jesus e precisamos permanecer nesse senhorio, debaixo desse senhorio. Precisamos permanecer debaixo da potente mão de Deus para continuar servindo a Ele. Então, a Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque em Cristo Jesus nós fomos resgatados, redimidos. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais como servos livres dos pecados para poder servir a Cristo. Amém.